pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma pergunta de uma moça com uma dúvida, que é uma dúvida bastante recorrente, por sinal, né? Ela me perguntando: Gisela, eu não sei se essa relação que eu tô é digna ou não, se eu devo ou não investir nesse vínculo. Como é que eu sei se o outro é pra mim, se não é pra mim, se eu devo me manter nessa relação ou se eu devo cair fora, né? É uma dúvida muito comum, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem muita informação. E até porque a maioria de nós, a gente não sabe o que é amor. Muitos de nós, a gente confunde aquele estado da paixão com amor, né? E são coisas completamente diferentes. Para quem ainda não assistiu a um vídeo brilhante do Pedro Calabres, que é um neurocientista, eu recomendo que vocês assistam, tá aqui no YouTube, se chama O Cérebro Apaixonado. Eu já recomendei várias vezes para vocês. É um vídeo muito claro e didático sobre como funciona o estado da paixão, que ele chama de estado de demência temporária, né? Que é um estado onde a pessoa não percebe a realidade porque a percepção dela fica nublada pelos hormônios, né? O cérebro fica banhado de hormônios quando a pessoa está apaixonada, então a pessoa fica eufórica, compulsiva, ansiosa, tem uma gratidão automática pelo outro e quer fazer coisas para agradar, né? Só que esse estado, em geral, dura em média de 12 meses até 24 meses, né? E ele acaba. Então, mais cedo ou mais tarde, esse estado de demência temporária vai acabar e o que vai sobrar é o amor, se houver amor, né? O amor companheiro, que pode ser cultivado gradativamente através da maturidade de ambos os parceiros. Só que muitos de nós, como a gente não tem maturidade emocional, ainda mais numa sociedade tão imediatista como a nossa, que é uma sociedade onde a gente encontra aos montes relações descartáveis, né? Até porque a gente vive numa sociedade que nos inspira o tempo todo comportamentos ansiosos, narcisistas, do eu primeiro, né? Se não me dá prazer absoluto eu não quero, se não for fácil eu não quero, né? Então todas as coisas que apresentam um grau de esforço, de comprometimento, de responsabilidade, de empenho, em geral a gente nega. Eu percebo que isso começou a acontecer já desde a geração dos anos 80, que é o pessoal da minha geração, eu sou de 85, né? Mas esse comportamento mais impaciente, ansioso e imediatista, ele se revela com muita frequência nas gerações mais jovens, nas pessoas que hoje em dia são adolescentes, né? Em geral são pessoas que têm menos paciência para esperar as coisas, porque afinal de contas a gente está numa sociedade onde tudo se resolve apertando um botão, né? Para você ouvir uma música, para você pedir uma comida, para você ler um livro e para você começar um relacionamento. Você clica ali num botãozinho e você consegue tudo o que você quer. É claro que a tecnologia nos traz inúmeros benefícios, mas também, como tudo, tem o seu lado sombra. E muitas vezes o lado sombra disso é uma dificuldade que se desenvolveu na maioria dos jovens em lidar com a dor, em lidar com o lado sombra. Naquela idealização egocêntrica de que a vida deve ser baseada simplesmente no prazer, no conforto, na beleza, no bem-estar, né? Que a pessoa não tem que lidar com as sombras, não tem que olhar para a dor. Então, se dói um pouquinho, se é minimamente desconfortável, então você dispensa aquele emprego, você dispensa aquele relacionamento, porque você simplesmente não quer ter que olhar para a dor, não quer ter que encará-la como se a dor não fizesse parte da vida. Como eu já falei, gente, inúmeras vezes para vocês, inclusive eu aprendi muito sobre essa visão, né, no livro O Kaibalho. Então é uma visão que já vem lá desde o Antigo Egito, da Antiga Grécia. Já fiz vídeos sobre isso aqui. O Osho fala muito isso nos livros dele, em especial no livro Alegria e também no livro Aprendendo a Silenciar a Mente. Ele fala muito sobre a dualidade. Então, por exemplo, se você quiser aprender a viver o prazer plenamente, você não pode negar a dor, porque prazer e dor são as duas faces da mesma moeda. Então você só vai conseguir viver o prazer plenamente se você aceitar a dor.
É claro, você não precisa ficar cultivando a dor, porque aí você vai transformá-la em sofrimento. E o sofrimento é quando o ego se identifica com a dor e fica se vitimizando, lambendo as próprias feridas, e não é isso que eu estou propondo aqui. Mas o que eu estou dizendo é que a dor faz parte da vida. Haverá coisas na nossa vida que a gente vai ter que lidar e que a gente não vai gostar, né? E para a gente poder construir vínculos saudáveis a longo prazo, a gente precisa, acima de tudo, ter paciência, ter esforço, ter empenho. Porque só amor não basta, como fala o Ali Cravo, né? Não é o amor que mantém uma relação, mas é o preparo dos egos de cada um dos cônjuges para expressar esse afeto de forma saudável. Porque eu posso amar uma pessoa, a pessoa pode me amar, mas se essa pessoa não tem maturidade relacional para viver aquele amor de forma saudável, de nada adianta essa pessoa me amar ou eu amá-la se eu não tiver maturidade emocional para viver aquela relação. Então, gente, esse amor companheiro, que é aquele amor que fica quando a paixão acaba, ele tem que ser construído gradativamente, através de uma escolha de cada um dos cônjuges. Os dois têm que tomar a decisão de ficar junto naquele vínculo, né? Porque os dois têm ali a proposta do foco no afeto, do foco na luz naquele vínculo, do foco no grau de afinidade. Mas isso não significa de maneira nenhuma que a relação vai ser maravilhosa o tempo todo. E como a maioria de nós, a gente está perdendo a habilidade de lidar com a dor, de lidar com o lado sombra das coisas, porque a gente quer tudo fácil, gostoso, confortável o tempo todo e a gente acaba negando as sombras das relações, o que acaba acontecendo hoje em dia é que a gente coleciona relações descartáveis. Então se o outro, né, se o parceiro ou a parceira faz alguma coisa fora daquela cartilha narcisista que meu ego idealizou para aquele relacionamento, então eu dispenso essa pessoa, falo que essa pessoa não é para mim e vou então idealizar um outro vínculo com uma outra pessoa, porque eu estou sempre naquele estado de consciência de negação das sombras, de negação da dor. Só que muitas vezes essa percepção de que as sombras fazem parte da vida, de que a dor faz parte da vida, faz com que algumas pessoas polarizem para o outro extremo. Então a gente tem o extremo daquelas pessoas que não aguentam nada, que não se esforçam minimamente para a relação ser saudável e que a mínima coisa que o outro faz que ela não gosta, ela já cai fora e vai para a próxima relação. Então a pessoa não se compromete, não se aprofunda, ela coleciona relações descartáveis para fugir de si mesma e para se anestesiar. Então a gente tem essa polaridade, isso é muito comum da gente encontrar. Mas a gente também tem a outra polaridade de pessoas, né, que vai pro outro extremo, que são aquelas pessoas que falam assim: ah, tudo bem, essa pessoa faz isso e aquilo que eu não gosto, que me faz mal, mas tudo bem, é o jeito dessa pessoa. Cada um tem um jeito de amar. E se eu decidir ficar com essa pessoa, eu vou tolerar isso a qualquer custo. Independente do que essa pessoa fizer, eu vou me manter nesse vínculo. Então, a pessoa sai daquele extremo da infantilidade, né, de descartar qualquer tipo de vínculo, porque não tem paciência em lidar com a limitação do outro, e ela polariza para um outro extremo, que é tão problemático quanto, que é aquele extremo no qual ela aguenta tudo, porque ela acha que tudo vale a pena para ficar com aquela pessoa, nem que ela tenha que passar por cima de valores que para ela são estruturais. E aí, gente, que eu acho que entra uma grande percepção do Ali Cravo, que eu já comentei em outros vídeos, mas que vale a pena a gente recapitular. Eu acredito que a gente aprende pela repetição e como tem sempre gente nova chegando, vale a pena a gente retomar alguns temas que já foram ditos. O Ali Cravo, né, que é o meu orientador, é um mentor de autoconhecimento e relacionamento. Ele tem canal aqui no YouTube, se você ainda não conhece, recomendo que você conheça, tá dentre os canais recomendados aqui do meu canal. Então sugiro que você conheça o trabalho dele, que é incrível, é muito profundo, ele fala de relacionamento com muita propriedade. Ele é uma pessoa que desenvolveu uma percepção bastante autoral sobre relacionamentos afetivos, porque embora muita gente fale desse assunto, o Ali, ele tem uma visão muito única, né? Ele tem umas sacadas que são muito geniais, a meu ver,
e que nos ajudam a clarear a nossa percepção para a gente conseguir identificar se um vínculo está digno ou não, se vale ou não a pena a gente investir num relacionamento afetivo ou não. E uma dessas sacadas que ele teve, que para mim foi muito decisiva, porque quando eu comecei a fazer o trabalho com ele, eu percebi, por exemplo, que eu estava num relacionamento indigno, porque eu estava passando por cima de valores estruturais, né? E eu me mantinha naquele relacionamento porque eu falava assim: ah, coitada dessa pessoa, é o jeito da pessoa, ah, essa pessoa não teve o amor do pai, né? Então por isso que ele é assim, coitado. Tudo bem, eu entendo, eu aceito. E aí o meu excesso de compreensão fazia com que eu não percebesse o quanto aquele vínculo passava por cima de valores que para mim eram fixos. Eram valores muito importantes e eu não percebia o quanto a manutenção daquele vínculo acabava sendo um cultivo à rejeição, para que eu endossasse crenças negativas que eu tinha de rejeição, de baixa autoestima. Então aquele relacionamento era a materialização concreta das crenças de baixa autoestima que eu tinha, porque no fundo eu acreditava que não merecia ser amada, e o fato de eu me manter naquele vínculo fazia eu reforçar a indignidade e as crenças negativas. E eu reforçava essa indignidade sob esse pretexto do tipo: ah, coitado, é o jeito dele, tá tudo bem, eu tolero, afinal de contas, ele teve problemas na infância. Tadinho, né? Eu vou ser tolerante, eu não posso ser tão intolerante assim e colocar limites. No fundo, essa pessoa me ama, né? E eu lembro que naquela época eu li um texto do Ali, eu nem fazia mentoria com ele ainda, mas eu li um texto que foi bastante significativo para mim, que ele dizia assim, que muitas pessoas se submetem a vínculos indignos porque entendem que no fundo a outra pessoa é boa, no fundo a outra pessoa é amorosa. E aí ele falou algo muito interessante nesse texto, ele disse assim: mas ninguém se relaciona com o fundo do outro, né? Então tanto faz se no fundo o outro é isso ou aquilo, você se relaciona com aquilo que a pessoa expressa. Aí ele cita os nomes de alguns psicopatas famosos aí na humanidade, ele fala assim: no fundo fulano também era uma boa pessoa, no fundo cicrano também era uma boa pessoa, e no entanto fez o que fez, né? Então a gente não se relaciona com o fundo do outro, a gente se relaciona com aquilo que a pessoa expressa. Então tanto faz se no fundo a pessoa é amorosa ou não. Se ela não sabe expressar isso e se a manutenção desse vínculo representa um cultivo à rejeição, então é o caso sim de você reavaliar essa relação se ela estiver passando por cima de valores que para você são muito importantes. E é por isso, gente, como eu já falei diversas vezes aqui, que é tão fundamental que você tenha uma lista bem definida de quais valores você tem que são negociáveis, ou seja, se o outro tiver aquela característica que você não gosta, você pode se manter no vínculo porque você consegue ceder naquele aspecto sem passar por cima de si mesmo, ou seja, passar por cima daquele valor não representa uma autoanulação, então é um valor negociável. Mas existem valores que você tem que são tão profundos para você, que são tão estruturais, que você se manter num vínculo onde o outro não tem aqueles valores que são cruciais para você, seria então um convite à rejeição, um convite à autoanulação. Quando você se sente insatisfeito pelo fato do outro não ter valores que para você são estruturais, não significa que você está sendo mimado, fresco, intolerante, mas significa que você está reconhecendo um nível de desafinidade tão grande que você se manter nesse vínculo representaria para você uma concessão indigna, porque estaria passando por cima de valores que são muito importantes. E eu tô falando isso, gente, porque eu já fui aquele tipo de pessoa que muitas vezes aguentava tudo numa relação, porque por estudar comportamento humano e ter desenvolvido muito a empatia, a compreensão em relação ao comportamento do outro, muitas vezes eu entendia tanto o que motivava o comportamento do outro que eu não conseguia reconhecer o quanto aquele comportamento fazia mal para mim.
e o quanto a manutenção do vínculo fazia com que eu tivesse me auto-anulando, porque não estava estabelecendo limites que eram importantes para que a minha individualidade pudesse se expressar. Então sim, a gente pode entender os motivos que levam uma pessoa a agir como age, a gente pode entender o motivo que leva uma pessoa, por exemplo, a ser narcisista, a ser arrogante, a gente pode entender. Mas uma coisa é você compreender as causas mais profundas daquele comportamento. Outra coisa totalmente diferente é você optar por ter um relacionamento com essa pessoa, né? Se esse relacionamento faz mal para você, porque passa por cima de valores estruturais. Então, por isso é crucial você ter a sua listinha dos valores que são negociáveis. Então, quais características o outro pode ter que, se ele tiver, eu não vou gostar muito, mas tudo bem, eu consigo lidar, não é nada demais, não é uma coisa que me afeta tanto e ok. Mas quais valores são estruturais para mim? O que realmente é importante para mim? Por exemplo, é importante para mim que a pessoa seja espiritualista? Que ela acredite em reencarnação, por exemplo. É importante para mim que essa pessoa não beba. É importante para mim que essa pessoa seja sincera, que seja honesta. É importante para mim que esse parceiro seja carinhoso, que ele expresse sentimento. É importante para mim que esse parceiro tenha responsabilidade financeira, né? É importante para mim que essa pessoa seja uma pessoa trabalhadora, uma pessoa responsável. Quais são os seus valores? De quais valores você não pode abrir mão? Então, quando você tem isso muito bem definido dentro de você, você percebe que não é uma frescura ou uma intolerância sua você querer sair de um vínculo onde esses valores não estão sendo respeitados, porque por mais que você procure focar no grau de afinidade, enxergar o lado luz do outro e ter compaixão pelo outro, essa compaixão e esse foco no grau de afinidade não pode passar por cima de valores que para você são inegociáveis, porque senão, como falou ali Cravo, você vai estar num cultivo à rejeição e você vai ficar cada vez pior, cada vez mais triste com você mesmo, porque não vai ser uma relação ganha-ganha, é uma relação que suga a sua energia, porque você entende o outro, você compreende as limitações do outro, mas pelo fato de você não delimitar o seu próprio espaço, você vai se sentindo cada vez mais invadido, cada vez mais indigno e vai ficando muito triste com você mesmo, porque você não consegue expressar a sua amorosidade na excelência, a tamanha desafinidade que existe entre você e o outro. Então, gente, não confundam ter compaixão pela limitação do outro, compreender as motivações do outro, ter empatia com o outro, com se submeter a vínculos indignos. Eu posso compreender, eu posso ter compaixão, mas eu não sou obrigada a me relacionar. Não é porque eu compreendo, entendo, tenho compaixão e empatia que eu sou obrigada a conviver, que eu sou obrigada a ter um vínculo afetivo com aquela pessoa. Né? Até porque se fere valores estruturais, eu vou ter que passar por cima de mim para me relacionar com aquela pessoa. E o amor próprio é o primeiro amor que eu tenho que ter para viver vínculos saudáveis. Então, como é que você sabe se deve ou não investir num vínculo afetivo? Se você está sendo intolerante em relação às limitações do outro? Ah, Gisela, será que eu estou pedindo demais? Que eu estou exigindo coisas que essa pessoa não pode me dar? E aí eu fico insistindo? Então, como é que você vai saber se você está sendo intolerante numa relação? Se você está sendo mimado? Né? Se você é aquela pessoa que só reclama, que vive insatisfeita? Ou se de fato você está passando uma fome real naquele relacionamento, porque aquilo que o outro tem para te dar é pouco perto das suas necessidades. Como é que você diferencia um comportamento mimado de um comportamento de uma fome real? Quando você lista os seus valores negociáveis e estruturais, essa percepção fica muito clara. Então vamos dizer que você é uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, que demonstra afeto, que elogia o outro, e é estrutural para você esse valor. É importante ter um parceiro afetuoso, que goste de beijar, abraçar, que demonstre afeto, que elogie. Esse é um valor importante para você. Não é uma frescura, não é uma vaidade do ego, não é uma carência. É um valor importante porque você tem muito amor para dar, você tem muito para trocar e você quer um parceiro que tenha a mesma disponibilidade afetiva que você. É um valor importante, não é um mimo, percebe? Não é uma carência.
é uma fome real. E aí, se você se relaciona com uma pessoa que é muito fria, que é muito seca, que é muito fechada, que não sabe demonstrar afeto, que não demonstra vulnerabilidade, você pode falar, bom, é o jeito dele, né? E ok, você convive com isso. Só que se conviver com isso representa você ficar constantemente passando fome de uma necessidade que para você é estrutural, perceba que eu falei necessidade, não falei desejo. Porque os desejos do ego, eles partem de um lugar de mimo, mas as necessidades estruturais, elas têm a ver com aquilo que a sua alma pede, são coisas bem diferentes. Mas para você diferenciar uma coisa da outra, você tem que se autoconhecer, e é por isso que eu recomendo que você faça meditações diárias, que você faça terapia, para você saber quem você é. Senão você entra num vínculo sem se conhecer, sem saber que valores são importantes para você. Aí você ou aceita qualquer coisa ou nega tudo. Você pode ficar polarizando entre os extremos. Ah, ninguém é bom o suficiente, né? Porque você não aceita que a relação tenha espinhos, que a relação tenha sombras, ou todo mundo é muito bom para você e você não estabelece limites claros. Você fica polarizando entre extremos. Então o principal é você saber quem você é. Você saber quais são os seus valores significativos, o que realmente é muito importante para você, do que você não abre mão numa relação. Porque se você abrir, você vai estar passando por cima de si mesmo, você vai se sentir mal. Então, quando você se conhece o suficiente, quando você já desenvolveu uma certa maturidade emocional para ter clareza em relação a esses valores, fica muito mais fácil você conseguir identificar se você deve investir num determinado vínculo afetivo ou não, se aquele vínculo está sendo digno para você ou não, não importa o que outras pessoas vão dizer. Ah, mas você está sendo intolerante. Ah, mas coitada dessa pessoa, você deveria conseguir lidar com isso. E só você mesmo, né? Principalmente se você puder fazer uma terapia aconselhável, só você pode saber com o que você consegue lidar ou não. Às vezes essa pessoa da qual você está querendo se separar, por exemplo, tem características que aos olhos dos outros são incríveis. Mas pode ser que essa pessoa não tenha características que são fundamentais para esses valores estruturais. Então, se você se mantém no vínculo, você está sempre passando necessidade, você está sempre passando fome, entende? Então, quanto mais você tem essa clareza do que é digno e saudável para você, perto das suas necessidades, do que não é um mimo, uma vaidade do ego, mas uma necessidade profunda da alma. Quando você tem tudo isso muito claro para você, muito bem definido, você tem muito mais maturidade para reconhecer se deve ou não manter um vínculo. Isso não serve só para vínculo afetivo, serve para vínculos profissionais, serve para amizades, né? Então, às vezes você tem uma desafinidade em valores que são muito importantes para você com pessoas que são suas amigas. Às vezes você mudou de valores ao longo da vida e aquela afinidade que existia antes não existe mais. E a manutenção do vínculo, né, como eu falo ali, acaba sendo um cultivo à rejeição e aí não é saudável. Então você decide se afastar porque se revela uma desafinidade muito grande. E tudo bem, gente, as relações são dinâmicas. Não é porque você tinha afinidade com uma pessoa ontem que você vai ter para sempre. A gente está sempre mudando, está sempre evoluindo. Os nossos valores estruturais também podem mudar. E aí, às vezes, alguns vínculos que a gente tinha na nossa vida, eles deixam de fazer sentido. E outros vínculos começam a fazer sentido. A gente precisa estar sempre atento em relação ao nosso mundo interno, olhando para dentro, para saber reconhecer o nosso próprio progresso e a diferença também nesses valores. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se tocou seu coração de alguma forma, lembra de deixar seu like aqui para mim, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.